O presidente da República, Jair Bolsonaro, determinou aos comandos militares que fizessem as devidas comemorações do golpe de 64. É lamentável comemorar a implantação de uma ditadura, mas é isso que Bolsonaro fez. E é contra isso que nós nos opomos e queremos explicar para você o que de fato aconteceu em 64. Nós tínhamos um governo eleito pelo povo, que era o governo de João Goulart. Um governo que se propunha a fazer as chamadas reformas de base, principalmente a reforma agrária, a reforma tributária, a distribuição de renda para o povo brasileiro, a melhoria de condições de vida. Nós vivíamos num país completamente diferente, um país majoritariamente rural, que vinha se urbanizando e se industrializando aos poucos. Esse país, depois da Segunda Guerra Mundial, teve vários governos progressistas. O governo de Getúlio Vargas, eleito em 1950, que terminou com seu suicídio por conta exatamente das pressões dos militares que queriam derrubá-lo. Depois nós tivemos o governo de Juscelino Kubitschek, que foi um governo que deu um grande impulso à economia brasileira, um grande desenvolvimento e levou o país a um patamar novo. Depois tivemos o governo de João Goulart, um governo que assumiu com essa proposta mais avançada de fazer reformas, mas que nunca propôs um socialismo, nunca propôs comunismo, simplesmente queria distribuição de renda e desenvolvimento. Os militares, que já queriam dar o golpe em 1954, dessa vez foram ao golpe, colocaram as tropas nas ruas, fecharam o Congresso e implantaram um clima de terror durante mais de 20 anos. Foram milhares de pessoas presas, centenas de assassinatos, banimentos, exílio, cassações de político, cassações de professores universitários, enfim, restrição a todas as liberdades. A imprensa sofreu censura permanente e esse período eles aproveitaram para fazer uma reformulação estrutural na economia brasileira. Fizeram uma concentração econômica na mão dos banqueiros, das grandes empresas, permitiram a entrada de multinacionais que se instalaram no Brasil e dessa forma cresceram e dominaram a economia brasileira. Houve o chamado milagre brasileiro, baseado no arroxo salarial, no silêncio dos sindicatos. Nós não podemos nos esquecer que também eles interviram em centenas de sindicatos que combatiam aquele arroxo para fazer com que eles se silenciassem. Foram momentos terríveis na história do Brasil. E nós não podemos de forma alguma comemorar isso. Para derrotar essa ditadura foi necessário um movimento de massa. Um movimento que se iniciou pelos sindicalistas do ABC, que pararam as fábricas em contestação ao arroxo à política de congelamento de salários. Os metalúrgicos do ABC desencadearam inúmeras greves em todo o país. O movimento estudantil se mobilizou e em 1979 se conquistou a anistia para os presos políticos e perseguidos políticos. Muitos voltaram ao Brasil, que estavam no exílio, os presos foram soltos e então se restabeleceu aos poucos uma democracia consentida, uma democracia autorizada então pela ditadura militar de Geisel, que iniciou essa transição, e Figueiredo. Em 1985 é eleito no colégio eleitoral Tancredo Neves, que não conseguiu assumir, sofreu uma doença fortíssima, morreu e sucedeu a ele Sarney, que era o vice-presidente. E Sarney realiza em 1988 a Constituinte e a Constituição de 88. E com isso nós restabelecemos o período democrático em nosso país, um período democrático que vigorou até 2016, quando um novo golpe interrompe o processo democrático no Brasil e impede que o governo eleito de Dilma Rousseff complete seu mandato. Com a prisão de Lula, eles impediram a eleição democrática. Essa última eleição, apesar de ter tido voto na urna, apesar de milhões de brasileiros terem comparecido, não foi totalmente democrática, porque o candidato que despontava na frente, que era Lula, não pôde participar. De certa forma, Bolsonaro
repete hoje a ditadura militar de 1964. É evidente que ele quer sufocar os sindicatos. Fez uma medida provisória que acaba com a possibilidade dos sindicatos arrecadarem recursos para se financiar. A todo momento existem ataques à esquerda de todos os seus ministros. E o ministro da Educação, esse que levou o ministério ao caos, quer expurgar as universidades de professores que pensam diferente da cartilha de um tal Olavo de Carvalho, que se coloca como filósofo do novo regime. É por isso que nós nos opomos a isso. 31 de março tem que ser um dia de luto por essa ditadura que vitimou milhares de brasileiros e que levou o nosso país a uma situação de miséria, que levou a uma situação onde proliferaram as favelas em nosso país, onde o arroxo salarial se expandiu como nunca. Comemorar essa ditadura militar é comemorar um período onde prevaleceu o arroxo salarial, onde aumentaram as desigualdades em nosso país, onde nós tivemos uma urbanização que levou a favelas. Não houve democratização da terra, nem democratização do solo. O governo militar acentuou as disparidades regionais. O Nordeste sofreu com a pobreza, com a seca, com falta de soluções. E o país inteiro sofreu o aumento da desigualdade. Nós nos opusemos a isso naquele período. Foram milhares de pessoas mortas, presas e assassinadas. Por isso, nós combatemos aquele regime e não podemos aceitar de forma alguma a comemoração dessa data. Vamos nos colocar num luto, sim. Um luto por aqueles que sofreram, por aqueles que combateram e pelo povo brasileiro, que foi o que mais sofreu. Oi pessoal, esse aqui é o canal Papo Reto com Zaratini. Se você quiser acompanhar, clica aí, acompanha, compartilha, comenta e aperta também o sininho para você receber as notificações quando a gente entrar com um novo vídeo.